Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no nosso canal. Eu sou a Ana Paula, como sempre, trazendo para você, aposentado e pensionista, as melhores, as mais importantes notícias do dia e da tarde, né? E hoje, nessa tarde, eu trago aqui para vocês 3 notícias importantíssimas, inclusive saiu agora feriadão, né? Muita gente duvida, mas já está no Diário Oficial da União, gente. E o INSS liberou 2 parcelas de R$ 1.980 a R$ 11.261 para aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Então, se você recebe algum benefício do INSS, eu peço que você fique até o final desse vídeo, porque você vai gostar das informações que eu vou trazer hoje. E eu tenho uma notícia maravilhosa, uma não, 2, para compartilhar com vocês aqui dentro desse boletim, que é um resumo das notícias que você tem que saber sobre seus direitos, sobre seus benefícios, tudo bem? Antes de começar com a primeira notícia, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou e estará inscrito. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez ainda não conheçam. Então, informação é poder, informação é dinheiro quando se trata de benefícios do governo. E por falar em dinheiro, uma notícia rápida também, um anúncio rápido para vocês aqui aposentados, é que quem está precisando de empréstimo, gente, você tem margem disponível? É só para quem tem margem, tá? Quem ainda não tem margem, quem já usou toda a margem, não tem como. É só quem tem margem. E a margem disponível tem que ser no mínimo R$30. Se você se enquadrou nesse critério, você tem até 70 anos de idade, você recebe há mais de 90 dias a sua aposentadoria, sua pensão, seu BPC-Loas, né? Você pode ter dinheiro na mão já nessa semana. Por quê? Porque você pode contratar um empréstimo consignado, que é o crédito mais barato do Brasil dentro da modalidade de crédito. Então, se você tem interesse e precisa de dinheiro rápido na mão, se você tem pelo menos R$30 aí disponível de margem, você já consegue, tá? E geralmente está caindo no mesmo dia, no máximo no dia seguinte que você solicitou. Então, se você é aposentado, é pensionista e é BPC, chama a nossa equipe que nós estamos atuando nessa parte para ajudar vocês com a questão antifraude, já que tem muitos golpistas se passando por banco, por financeira, por correspondente bancário e aplicando golpe em vocês. Então, se você não quer cair em golpe, você quer ajuda do um dos maiores canais de INSS do Brasil, é só chamar a gente, que o link do nosso WhatsApp vai ficar no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Lembrando que hoje, por ser feriado, não tem atendimento na financeira. Amanhã o atendimento volta ao normal. Se você já está decidido a contratar esse crédito, gente, não perde tempo. Envia o RG, CPF, comprovante de endereço e dados bancários. Aliás, como eu já falei para vocês, nós não estamos aqui para convencer ninguém a contratar empréstimo. Nós estamos aqui para intermediar o empréstimo de quem já está decidido a fazer. Por isso, se você está decidido a fazer, você já tem que vir com os documentos prontos para que a nossa equipe consiga te ajudar, tá bom? Muita gente não envia os documentos, aí fica segurando a fila de atendimento de pessoas que precisam da nossa ajuda, porque quem envia os documentos tem pressa. Então, se você tem pressa, você precisa desse dinheiro rápido, já separa os documentos, RG, CPF, comprovante de endereço, dados bancários, e o extrato do seu pagamento ou dos empréstimos, caso você já tenha empréstimo, porque a equipe precisa validar se você realmente tem margem ou não, para ver se consegue te ajudar, tudo bem? Então envie esses documentos, a equipe amanhã vai estar atendendo das 9 às 18 horas, vai analisar seu caso, vai ver se você realmente consegue ter uma simulação e um crédito, vai te orientar, e você topando, né, ela envia a simulação, ela vai cadastrar sua proposta, vai te enviar o link do contrato, porque aqui todo mundo tem contrato, né? Com o banco, você recebe o seu contrato para você ler, para você guardar, para você ficar com você e saber o que você está contratando de fato, tirar suas dúvidas. Você assinou com a biometria facial, a equipe vai acompanhar no sistema bancário até o valor cair na sua conta. Quando você confirmar que o dinheiro está na sua conta, aí a gente encerra o atendimento. Então é assim que funciona. Empréstimo consignado, cartão benefício, saque FGTS, servidor público que seja empréstimo, tudo isso a gente consegue ajudar vocês, beleza? Então o link do WhatsApp tá aqui, não perde tempo, a nossa ajuda é de graça, a gente não cobra nada e vai te assessorar em todo esse processo para você não ficar sozinho, tudo bem?
Agora vamos lá para outras informações. Começando aqui com o salário mínimo de vocês, gente. Esse mês, até o dia 29, preste atenção, aposentado e pensionista do INSS. Até o dia 29 de junho, o Congresso há de deliberar a medida provisória do salário mínimo. A medida provisória é a 1172, ela é de 2023, ela foi a que deu o reajuste do valor do salário mínimo para R$ 1.320 a partir do dia 1º de maio. Foi assinada pelo presidente Lula, porque a do Bolsonaro foi debatidas, e dentro dessas emendas, o partido do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou uma possibilidade de passar o salário mínimo para R$ 1.404, tudo bem? Então, existe uma chance de vocês aposentados, de vocês pensionistas, que daria direito ao valor retroativo, tá? A 1º de maio. Essa medida provisória do salário mínimo de 1.320 aprovou para o estado o salário mínimo de 1.550. Tem outros estados que sabe que é possível chegar nos 1.400. É possível. E aí, se o salário não tivesse, cancelado a política de valorização do salário mínimo em 2019, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, o salário hoje estaria em 1.400. Então, esse é o direito de vocês, tá, gente? O governo, ele apresentou, inclusive, uma política de... Então, a partir do ano que vem, a gente vai ter valorização salarial permanentemente, todos os anos. Se o Congresso aprovar também essa política, que ainda vai ser discutida. Mas, esse ano específico, a gente já teve aumento real, então o salário ele era para estar em 1.280 ainda. Ele tá aí, se não fosse o aumento real. Ele foi para 1.300, quase R$40 de aumento. E agora, gente, nós temos aí a possibilidade de ter os R$1.400. Então se prepara você aposentado, se prepara você pensionista. Outros deputados também apresentaram uma valorização de política, como o deputado federal Áureo Ribeiro, do Solidariedade Rio de Janeiro, deputada federal Dani Cunha, do União, Rio de Janeiro, deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Então, a gente vê que alguns deputados estão se manifestando para que consiga aumentar esse salário mínimo para pelo menos R$ 1.400, para um valor um pouco melhor para aumentar o poder de compra do brasileiro. Então, a gente vai acompanhar a votação dessa medida provisória. Eu acredito que dentro dessa semana, que vai se iniciar essa próxima semana, vamos ter novidades sobre esse assunto, então já se prepara, tudo bem? E agora, eu vou trazer mais uma informação aqui para vocês. Segunda informação é sobre a revisão da vida toda. Gente, se prepara, porque o STF pode aplicar sanção no INSS caso mesmo não esteja pagando a revisão da vida toda. Olha só que bomba nesse feriadão, nesse dia de hoje, para você aposentado e pensionista. O INSS ele insiste em suspender a revisão da vida toda. A AGU voltou a pedir ao STF o embargo de todos os processos que tratam do tema. E o que aconteceu, Ela pediu a suspensão de todos os processos tramitando na Justiça que tratam da revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Essa é a segunda vez que a Previdência tenta evitar o pagamento dos reajustes para os aposentados. E desde que o STF entendeu que o pedido da revisão é constitucional, os beneficiários da Previdência iniciaram judicialização do tema a fim de tentar aumentar o valor pago pela aposentadoria e conseguir os valores retroativos a que tem direito. Isso porque a revisão inclui para o cálculo previdenciário os salários recebidos antes de novembro de 1994, que foi quando entrou em vigor o Plano Real no Brasil. E quando um aposentado vence a ação na Justiça e não há possibilidade de recurso, o INSS paga dois valores, sendo o primeiro a atualização do valor real da aposentadoria, ou seja, o valor mensal ele é revisado e aumentado, e o segundo é o valor que o aposentado deixou de ganhar nos últimos 5 anos. Alguns atrasados se tornam até precatórios, já que os valores são elevados. Ainda não há previsão para que o STF julgue o recurso da AGU.
o governo entende ser necessária a suspensão para que se dê maior estabilidade jurídica aos aposentados que ganharem a ação judicial. E falta vontade, né, gente? Segundo aqui um advogado em direito, especialista em direito previdenciário, ele afirmou que não se trata de uma questão de impossibilidade do INSS, sim de vontade. Abre aspas, o INSS ele não quer cumprir a decisão do STF. Ele traz números que fogem da realidade, alega que 50 milhões de brasileiros poderiam pedir a revisão, quando na verdade tratam-se só de 10.700 processos. E como pode, né? O INSS ele paga benefício só para 36 milhões de pessoas. Então, como ele fala que 50 milhões vão pedir? Esses números de ação querem fazer terrorismo estrutural e financeiro. O especialista lembra ainda que a autarquia previdenciária alega que a revisão trataria o impacto estrutural que impossibilitaria de cumprir o decidido pelo STF. Mas ela já cumpriu revisões muito mais expressivas quando seu aparato tecnológico era menos preparado como é hoje. Entre elas, as revisões do Tetos, IRSM, Artigo 29, o RTN e a do melhor benefício. Então, a ação no STF, no entanto, ainda não terminou a tramitação, portanto, o INSS entende que pode postergar, né, o pagamento dos aumentos, já que o acordão não tinha sido oficializado. Mas o STF, ele já publicou o acordão. Então, o INSS não tem como correr. Agora cabe ao Supremo definir se a Previdência precisa pagar todos os segurados, apenas aqueles que acionaram a justiça, ou se não precisa pagar nenhum aposentado, caso não haja recurso disponível. Além disso, precisa dizer, né, se serão apenas as aposentadorias futuras ou também a diferença das que já foram depositadas, que o INSS está questionando. Mas tudo isso já tem no acordão publicado. Então, o que vai acontecer agora, né? O que pode acontecer? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele determinou que o Instituto apresentasse em 10 dias um cronograma para realizar o pagamento da revisão da vida toda, mas o prazo não foi cumprido. Então, a decisão de Moraes, ela foi acertada, mas mesmo assim foi desacatada pelo INSS. Agora, a gente acredita o quê? Que o STF vai ter maior rigidez com a Previdência e, inclusive, nos próximos dias, o STF pode se manifestar aplicando sanção, multa milionária no INSS, caso ele não esteja pagando a revisão da vida toda. Então, comenta aí, você que entrou com a ação e você ganhou e o juiz já emitiu a ordem de pagamento. Tem alguém aí que recebeu a revisão da vida toda? Vão comentando aí, que eu quero saber. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo mais algumas informações rapidinho para vocês. Já vamos falar dos pagamentos liberados que estão no Diário Oficial da União também, né? A revisão da vida toda já está no Diário Oficial da União, tá? Já começa por aí. É um direito de vocês, é uma ótima notícia. E tem uma outra também que o INSS liberou 2 parcelas, que é entre o valor de R$ 1.980 e R$ 11.261, que eu já vou trazer para vocês, aposentados e pensionistas. Mas antes, eu quero a sua opinião. Porque o Arthur Lira, sabe o Arthur Lira? O presidente da Câmara dos Deputados, quem diz que manda mais que o presidente da República, ele sugeriu a Lula mais Brasil e menos América Latina e meia tensão política. Gente, num telefonema que recebeu do presidente Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aconselhou o petista a se preocupar menos com a América Latina e olhar mais para o Brasil. A conversa ocorreu numa manhã em que o governo estava sob ameaça de sofrer uma inédita e relevante derrota na Câmara com a medida provisória de reformulação da esplanada dos ministérios, um dia depois de Lula chefiar em Brasília um encontro com representantes de todos os países da América do Sul. E o diálogo foi testemunhado, entre outros, né, pelo ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães, e os dois estavam com Lula, que aparentemente falava no viva voz. De acordo com relatos obtidos pela Folha, o Lira teceu um diagnóstico dos problemas na articulação política do governo num tom duro, embora não desrespeitoso, o que incluiu a avaliação de que Lula deveria, nesse momento, se preocupar mais com a desarticulação política interna do que com os problemas de política externa. E no telefonema, que ocorreu por volta das 9 horas da manhã, o presidente da Câmara deu como exemplo a afirmação de que líderes partidários aguardavam havia 5 meses para serem recebidos por ministros do governo. É recorrente a reclamação de que deputados costumeiramente levam chá de cadeira
dos ministérios. E o Lira disse que há uma avaliação de que o executivo tem desrespeitado os parlamentares e que esses e outros problemas estavam fazendo o governo perder credibilidade na Câmara. O presidente da Câmara afirmou a interlocutores que ele fez um relato extenso justamente para que no futuro o petista não possa alegar que não sabia da situação por completo. E de acordo com aliados de Lula, o presidente tem afirmado que não sabia de todos os problemas que foram listados por Lira. E além das emendas parlamentares que não estavam sendo liberadas, assim como as nomeações em cargos regionais, outras reclamações de deputados são as de que ministros não estão informando sobre agendas em estados. O Lira citou ainda na conversa com Lula que há 5 ministérios que não estão dando andamento na liberação das verbas, entre eles a pasta da Educação, da Saúde e da Agricultura. Em uma entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, ele disse que Lula foi alertado por ele nesse telefonema e que era, naquele dia, conhecedor de todas as dificuldades que o seu governo tem na parte de articulação política. Espero que tenha servido de ensinamento, disse o Arthur Lira. Ainda segundo relatos, após a ligação, Lira telefonou a José Guimarães afirmando que a conversa não tinha sido boa, uma vez que ele não tinha escutado de Lula qual seria a solução. O Guimarães informou então que já sabia de tudo porque tinha acompanhado a conversa ao lado de Lula. Em seguida, Guimarães e Padilha foram à residência oficial da presidência da Câmara para se reunir com Lira. Os três conversaram sozinhos. Naquela manhã, o presidente da Câmara também convocou uma reunião com todos os líderes partidários para tratar da votação da medida provisória que reorganiza a esplanada dos ministérios. E o Padilha não ficou para o encontro. À noite, após longas conversas, reuniões e promessas feitas pelo governo, a medida provisória acabou sendo aprovada por 327 votos contra 125 e ao longo do dia foi aventado o encontro entre Lula e Lira, mas segundo relatos de aliados, Lula acabou não convidando o presidente da Câmara para não passar a ideia de que agiria como faca no pescoço. Isso é, que a MP só seria aprovada caso recebesse e atendesse as reivindicações do presidente da Câmara. O petista, porém, recebeu o líder da União Brasil, Elmar Nascimento. A ida dele ao Palácio do Planalto foi combinado com Lira, de quem o deputado é próximo. E aliados do presidente da Câmara esperam que haja um encontro presencial de Lula e Lira ainda essa semana, sem a pressão pela aprovação da medida. Então tá aí a informação, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse relacionamento entre o Arthur Lira, né? É uma briga, é um cabo de guerra? Será que o Lira ele quer assumir a presidência? Será que Lira se candidataria a presidente? Será que o Lira pode pegar o cargo do presidente da República? O que vocês acham? Tá tendo muitas conversas sobre esse assunto e eu queria entender a opinião do aposentado e pensionista. Enquanto vocês comentam sobre isso, eu quero trazer a última notícia para encerrar o boletim de hoje, né, dessa tarde agora, que já está no Diário Oficial da União, porque o INSS liberou 2 parcelas de 1.980 até 11.261. Está confirmadíssimo para esse mês. E olha só, boa notícia, a partir da semana que vem, o INSS entra em folha maciça na semana do dia 14, e na semana do dia 20, ele vai liberar o extrato de pagamento com a confirmação dessas parcelas, que vai entre R$ 1.980 e R$ 11.261. Porém, essas parcelas têm uma mudança e se tratam das parcelas da antecipação do 13º salário INSS aos aposentados e pensionistas. Então, gente, é a chance de você contar com o dinheiro extra do seu 13º. Use o valor para quitar dívidas, para comprar o que você precisa, ou quem sabe fazer aquela viagem, né? Para você poder ter o seu 13º salário aí disponível, é só você aguardar o calendário de pagamento. Então, o governo já confirmou o 13º salário, a primeira parcela já foi paga, né? Já concluiu o calendário de pagamento referente ao mês de maio e vocês receberam a primeira parcela que já foi, né? Entre os valores mínimos de 1.980 até 11.261. Por quê? Porque o salário mínimo é 1.320. Aí você pegou 660 de primeira parcela. Somando com os 1.320, deu 1.980 no mínimo. Aí, quem ganha o teto de 7.500 e tá pegando aí também, né, a metade do seu pagamento, tá dando 11.261. Isso na primeira parcela. A segunda parcela é a mesma coisa, porém, essa segunda parcela do 13º salário,
ela virá com desconto de imposto de renda para todos aqueles que entram na faixa de desconto. Então, você que ganha acima de R$ 2.640, essa segunda parcela do 13º vem com desconto de imposto de renda. Você que ganha até R$ 2.640 não tem o desconto. Lembrando que você é aposentado idoso, né? Você tem uma faixa de isenção maior. Você que tem doenças graves, você tem isenção total. Então é importante vocês saberem disso para que vocês olhem e fiquem atentos aos descontos, porque não é automático. Quando você atende o critério de isenção parcial ou total, você tem que solicitar o INSS, tudo bem? Então tá aí as informações de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar atentos, gente, porque hoje pode vir mais notícias. Se vier, eu trago à noite mais um vídeo ou uma live para vocês. Então é isso, obrigada, beijo grande.